Sejam bem-vindos a uma videoaula sobre estruturas de armazenamento em massa. Os alunos que irão lecionar sobre o assunto são Igor, Kelvin e Jun, respectivamente. Esse é um vídeo para um trabalho da matéria Sistemas Operacionais do curso de Sistema de Informação da USP, sob a mentoria do Dr. e professor Alexandre Freire. Aproveita! Alguns dos objetivos que a gente tem com essa videoaula é examinar as estruturas de armazenamento secundário e terciário, vendo as suas vantagens, os seus problemas, a maneira como o sistema operacional deve gerenciá-las. Contudo, parece um pouco mais interessante, do ponto de vista do sistema operacional, aprofundar em alguma dessas estruturas. Então, nessa videoaula, a gente tem um foco um pouco maior no disco magnético, a maneira como o disco magnético funciona, na sua estrutura, suas características. Fazemos uma comparação com a fita magnética, então essas distintas estruturas com suas características fazem com que o seu uso seja distinto. A gente vai descrever um pouco também sobre os algoritmos de escalonamento de disco. Então, num sistema onde há múltiplos processos fazendo requisições ao disco, o sistema operacional deve saber como lidar com essas requisições de uma maneira eficiente. Vamos estudar os casos de uso dos múltiplos discos, de uma técnica chamada RAID. Então, existem distintas maneiras de fazer esse uso, a gente vai ver cada uma delas. Então, esses são alguns dos objetivos dessa videoaula. Existem diversos tipos de estrutura de armazenamento. Nessa pirâmide, a gente consegue observar algumas dessas principais estruturas. Então, logo ao topo, a gente tem os registradores, em seguida, memória cache, memória principal e estruturas de armazenamento secundário e terciário. O objetivo com essa pirâmide é fazer uma análise sobre alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vai levar em consideração é o custo por byte, ou seja, quanto eu preciso pagar por unidade de armazenamento para obter uma dessas memórias. Quanto mais ao topo da pirâmide, mais cara é a estrutura, ou seja, desse conjunto, os registradores são as memórias mais caras. O segundo parâmetro é a velocidade, então, o quão rápido é para eu ter acesso a essa memória, o quão rápido é para eu fazer operações sobre essa memória. Desse conjunto, os registradores também são as memórias mais rápidas, ou seja, quanto mais ao topo da pirâmide, mais rápida a estrutura. O último parâmetro é a capacidade de armazenamento. Quanto mais próximo da base, maior a capacidade de armazenamento da estrutura, ou seja, desse conjunto, as fitas magnéticas são as memórias com maior capacidade de armazenamento de dados. Uma pergunta natural sobre essa análise é: qual dessas estruturas é a mais vantajosa? Qual deve ser usada? Essa resposta é simples. O uso depende da finalidade que ela deve desempenhar dentro do sistema. Nessa videoaula, nós estamos focando na base da pirâmide, ou seja, nas estruturas de armazenamento secundário e terciário. A função que as estruturas vão desempenhar dentro desse sistema é armazenar grandes quantidades de dados, contudo, deve evitar-se muitos acessos a esse tipo de estrutura, afinal, a sua velocidade de acesso a essa memória é bem baixa. Se tiver muitos acessos, isso pode causar uma queda no desempenho do sistema. A primeira estrutura que nós vamos abordar é o disco magnético. O disco é um prato circular feito com material não magnético, que é chamado de substrato, e então esse prato é coberto com material magnetizável. A estrutura que é responsável pela leitura e gravação dos dados é chamada de cabeçote ou então de cabeça de leitura e escrita. A escrita dos dados é feita a partir de pulsos elétricos que passam por dispositivo da cabeça de leitura e gravação, produzindo então um campo magnético que afeta o estado de pequenos pontos microscópicos no prato, marcando então um bit com 1 ou 0. O que é importante a gente ressaltar sobre o disco é que é uma memória não volátil, ou seja, quando o sistema é desligado, o conteúdo que está dentro do disco magnético não é perdido. O disco tem um endereçamento lógico organizado como se fosse um grande array unidimensional.
com posições 0, 1, 2 e assim por diante. E cada uma dessas posições corresponde a um bloco lógico, sendo esse bloco a menor unidade de transferência ou de armazenamento do disco. Fisicamente, o disco é organizado em setores. Esse setor é a menor unidade de transferência ou de armazenamento física do disco, como a gente pode ver ali na imagem. Pode ser também organizado por trilhas, sendo a trilha um conjunto de setores nessa posição circular em um determinado prato, e também em cilindro, sendo o cilindro um conjunto de trilhas em uma mesma posição sobre cada prato que compõe o disco. Bom, todo bloco lógico do disco é associado a um setor e isso é feito de maneira sequencial. Mas como todo esse endereçamento lógico é convertido para a composição física do disco? Bom, o cilindro mais externo do disco é mapeado em sua primeira trilha, sendo a primeira trilha tem um setor 0, então a gente tem essa trilha aqui, correspondente ao primeiro cilindro aqui, então o cilindro aqui está na horizontal, e o mapeamento é feito sobre essa trilha de maneira circular, então aqui é o 0, 1, 2... Depois que toda essa trilha é mapeada, o processo continua para as trilhas mais abaixo sobre esse mesmo cilindro. E depois que todo esse cilindro é mapeado, o processo continua para os cilindros mais internos. Então o processo é sempre feito do cilindro mais externo para o cilindro mais interno. Com esse mapeamento, nós poderíamos converter o número de bloco lógico em um endereçamento de disco que consistiria da seguinte maneira: um número de cilindro do disco, um número de trilha dentro desse cilindro e um número de setor dentro dessa trilha. E teoricamente isso seria fácil de fazer. Contudo, na prática, isso não é tão simples. E existem duas razões para isso. A primeira razão é que quando esse disco vem de fábrica, muitos desses setores eles são defeituosos e eles não poderiam ser mapeados, afinal, eles não podem ser usados. O segundo motivo é que muitas dessas trilhas não possuem um número uniforme de setores, e fazendo esse mapeamento poderia ocasionar erros e divergências. Bom, agora após essa conversão a gente vai ver como funcionaria o disco com uma pequena animação com esse tipo de endereçamento. Então, a gente pode observar que o cabeçote do disco vai até o cilindro desejado, que seria ali o terceiro cilindro, e também a trilha desejada já foi escolhida, que seria essa trilha do primeiro prato do cilindro. Após ele alcançar o cilindro desejado e também a trilha desejada, o disco rodaria em torno do seu próprio eixo a fim de alcançar o setor que foi escolhido. É importante também salientar algumas propriedades do disco. Então, cada trilha tem a mesma largura do cabeçote. E essas trilhas geralmente possuem uma média entre 10 a 100 setores. Cada setor armazena dados. E existe também uma correspondência entre setor e bloco lógico, sendo que o bloco lógico e o setor têm o mesmo tamanho. Geralmente, o bloco tem um tamanho de 514 bytes. Entretanto, já tem discos com tamanho de 1024 bytes. Existem também espaços entre cada um dos setores e cada uma das trilhas. Isso é feito para diminuir a ocorrência de erros que podem ser provenientes tanto de falta de alinhamento do cabeçote ou até mesmo interferência por campos magnéticos que podem causar algum tipo de divergência no dado na hora da escrita. Também, na trilha deve existir um ponto de início, assim como também deve existir um ponto de início no setor e um ponto de fim, que devem ser identificados pelo cabeçote. Também, cada trilha, quanto mais longe ela estiver do eixo central do disco, maior essa trilha será. Assim, essa trilha também terá maior número de setores. Existem duas maneiras de organizar as trilhas. A primeira delas chama-se disco com velocidade linear constante. Bom, nessa forma, a densidade dos bits por trilha é uniforme.
Entretanto, a velocidade com que o disco rotaciona em torno do seu próprio eixo torna-se mais rápida conforme avança das trilhas mais externas para as trilhas mais internas. O aumento dessa velocidade trata-se da necessidade com que os dados passem pelo cabeçote de leitura a uma taxa constante no momento em que se faz a leitura de determinados dados sobre uma trilha. Mantendo uma velocidade angular constante sobre essas trilhas com uma densidade de bits uniforme, não seria possível fazer com que a taxa de dados que passa sobre o cabeçote seja constante. Isso porque, nas trilhas mais externas, a velocidade com que a leitura ocorreria sobre os dados seria muito mais rápida do que sobre as trilhas mais internas. A segunda forma de organizar as trilhas chama-se disco com velocidade angular constante. E essa maneira ela é o oposto da primeira explicada. Bom, nessa estrutura, a velocidade com que o disco rotaciona em torno de seu próprio eixo é constante, ela não muda. Entretanto, a densidade dos bits por trilha não é mais uniforme. Conforme as trilhas passam das mais internas para as trilhas mais externas, essa densidade de bits diminui. Como a densidade dos bits nas trilhas mais internas é maior, isso compensará a menor velocidade com que o cabeçote passará sobre os dados nas trilhas mais internas, enquanto nas trilhas mais externas a densidade é menor e isso compensará a maneira que o cabeçote passa mais rapidamente sobre os dados nessas trilhas. Agora, fazendo uma pequena comparação entre disco magnético e fita magnética, a gente pode observar que o disco ele necessita mover o seu braço a fim de encontrar o cilindro onde está o bloco lógico requisitado. Encontrando esse cilindro, ter acesso à trilha necessária e então mover o disco percorrendo os setores até encontrar o dado necessário. Enquanto a fita ela precisa ser percorrida sequencialmente até encontrar o dado requisitado. Bom, o movimento mecânico do braço do disco ele é bem rápido. Basicamente, o atraso relevante para fazer uma busca de dados no disco é o movimento rotacional, ou seja, o atraso está relacionado a esse movimento rotacional com que o disco busca os dados. Já na fita, esse atraso maior está nessa busca sequencial até encontrar os dados. Bom, como o acesso do disco é circular e o acesso na fita é sequencial, o disco tem uma tendência a ser muito mais rápido do que a fita, a fim de encontrar os dados, a fim de ter acesso dentro dessa estrutura. Dentro de um sistema, vários processos vão fazer requisições à unidade de disco. Bom, caso uma requisição seja feita e o disco esteja pronto para atender essa requisição, ela vai ser imediatamente atendida. Entretanto, caso esse disco não esteja disponível, as requisições entrarão numa fila. O sistema operacional deve saber gerenciar essas requisições de uma maneira eficiente. Afinal, a função do sistema operacional é organizar o hardware ou gerenciar os dispositivos de hardware de uma maneira eficiente. O tempo de acesso ao disco ele é particionado em duas divisões. Então seria o tempo de busca, o seek time, que é o tempo para posicionar o braço de leitura e escrita em uma determinada trilha ou cilindro desejado, e o atraso rotacional, que seria o tempo necessário para rotacionar o disco a fim de percorrer os setores até encontrar o setor desejado. Existem casos em que só o atraso rotacional faz parte do tempo de acesso. E esses casos existem quando o braço de leitura e escrita é fixo. A largura de banda do disco é o número total de bits transferidos, divididos pelo tempo total entre a primeira requisição do serviço e o término da última transferência. Bom, o sistema operacional tem a função de fazer o escalonamento entre as requisições feitas à unidade de disco, ou seja, aquelas requisições que estão na fila, o sistema operacional deve fazer com que elas sejam atendidas de uma maneira eficiente, fazendo com que tanto o tempo de acesso quanto a largura de banda sejam otimizados.
Em ambiente de multiprogramação, provavelmente muitos processos vão fazer requisições ao mesmo tempo. Então, o disco tende a ficar com muitos processos na fila de espera. Quando uma requisição é concluída e atendida, o sistema deve fazer o escalonamento para saber qual processo vai ser executado. Então, está aí a necessidade do escalonador. O primeiro algoritmo que nós vamos ver é o First Come, First Served. Esse é um escalonador mais simples e mais lógico de atendimento das requisições. Isso porque as requisições são atendidas conforme sua ordem de chegada na fila de requisições. É uma técnica bem justa, pois o atendimento ocorre conforme a ordem de chegada das requisições, ou seja, aquelas que chegarem primeiro serão atendidas também primeiro. Entretanto, não é uma técnica muito eficiente. Isso porque esse escalonador não leva em conta requisições em que a sua distância entre a cabeça e a trilha correspondente ou o cilindro correspondente dessa requisição seja menor, ou seja, poderia aumentar o desempenho caso essas requisições com distância menor fossem atendidas primeiro. Agora nós vamos ver uma pequena animação sobre como funciona esse algoritmo. Bom, a cabeça de leitura encontra-se na sua posição inicial no cilindro 1 e aqui nós podemos observar a maneira como a fila de requisições comporta-se. A primeira requisição atendida foi do cilindro 3, logo em seguida cilindro 4, depois cilindro 1 e por fim o cilindro 3, ou seja, as requisições foram atendidas conforme a sua ordem de chegada dentro da fila de requisições. Agora observem essa lista de requisições. Bom, cada um desses números corresponde a um cilindro onde foi feita a requisição. E essa lista está organizada em uma maneira sequencial conforme as requisições foram chegando na fila, ou seja, obedecendo o escalonamento First Come, First Served. Bom, a cabeça está inicialmente no cilindro 53. Com esse escalonador, as requisições vão ser atendidas de maneira sequencial conforme estão na lista, ou seja, primeira requisição 75, depois a requisição 172, 34 e assim por diante. Obedecendo essa ordem, o total de movimentos de cilindro será igual a 587. Agora observem a seguinte situação. Logo após que o escalonador atende a requisição no cilindro 11, ou seja, a cabeça de leitura está no cilindro 11, a próxima requisição a ser atendida será no cilindro 130, ou seja, a cabeça de leitura vai passar sobre todos esses cilindros até chegar na posição 130, e depois irá atender a requisição no cilindro 52. A nossa primeira intuição é de que esse escalonador não é muito eficiente, afinal, do cilindro 11 até o cilindro 130, com certeza, a cabeça de leitura passou pelo cilindro 52. Dessa maneira, a requisição no cilindro 52 poderia ser atendida nesse meio termo, evitando então o efeito zigue-zague que foi efetuado por essa ordem de atendimento, em que do cilindro 11 até o 130 e depois do 130 voltou ao cilindro 52. O próximo algoritmo agora que nós vamos ver é chamado de Shorted Seek Time First. Esse algoritmo tem como intuito reparar o problema ocasionado no algoritmo First Come, First Served nas situações que podem ocorrer zigue-zague de acordo com algumas filas de requisições possíveis. Bom, esse algoritmo ele seleciona uma requisição com tempo de busca mínimo a partir da posição atual da cabeça, ou seja, a partir da posição da cabeça, onde a cabeça de leitura está, ele vai procurar na fila de requisições uma determinada requisição na qual o cilindro correspondente a esta tem uma distância menor possível da cabeça. Agora nós vamos ver uma pequena simulação sobre esse algoritmo. Bom, inicialmente a cabeça tem posição inicial no cilindro 1. O que nós podemos observar é que na primeira situação onde a cabeça está no cilindro 1,
há apenas uma requisição na fila, que seria na posição 3. Então, imediatamente essa requisição é atendida. Depois que a cabeça de leitura para nessa posição, sendo a posição do cilindro 3, outras 3 requisições chegam à fila, sendo na ordem, primeiro na posição 4, depois na posição 1 e depois na posição 3. Então, a partir da posição 3 do cilindro, a requisição com menor distância a ser atendida vai ser a requisição 4. Depois, a partir da posição 4, vai ser a requisição na posição 3. E por fim, a requisição no cilindro 1. Nós podemos observar que, apesar da ordem como as requisições chegaram à fila, elas não foram atendidas dessa maneira. Abaixo da fila de requisições, aqui na animação, a gente consegue observar a ordem como essas requisições foram atendidas, sempre obedecendo o intuito ou objetivo do algoritmo, que é buscar uma requisição na fila com menor distância a partir da posição atual da cabeça de leitura do cilindro. Nós agora vamos usar o mesmo exemplo de fila de requisições do algoritmo First Come, First Served que nós já vimos anteriormente. Esta fila encontrada aqui. Bom, inicialmente a posição da cabeça está no cilindro 53. Então, a requisição a ser atendida, a primeira delas vai ser na posição 52, sendo a menor distância a partir do cilindro 53. Depois, a requisição do cilindro 57, sendo a menor distância a partir da posição 52. E assim por diante. Simulando o algoritmo sobre essa fila de requisições, nós vamos ter um total de movimentos de 272 cilindros, uma grande diminuição comparado ao primeiro algoritmo que nós vimos, o First Come, First Served, demonstrando como o Shortest Seek Time First é potencialmente mais eficiente que o primeiro algoritmo. Apesar da melhora de eficiência, esse algoritmo pode causar um problema que não ocorre no algoritmo First Come, First Served, e esse problema é Starvation. No Starvation, uma requisição pode nunca ser atendida. Isso ocorre, por exemplo, quando imagine que há uma determinada requisição que esteja longe da cabeça de leitura e várias e inúmeras outras requisições que estão perto da cabeça de leitura. Bom, a partir do algoritmo Shortest Seek Time First, essas requisições que estão mais próximas da cabeça vão ser atendidas e a que está mais distante não vai ser atendida. Mas essa situação pode ocorrer indefinidamente, para sempre. Afinal, inúmeras requisições podem chegar em qualquer momento na fila. Então, imagine que várias requisições vão chegando à fila, sempre próximas à cabeça de leitura. Então, sempre essas requisições próximas vão ser atendidas, enquanto a requisição mais distante vai ser sempre ignorada ou vai ficar isolada e nunca vai ser atendida. Esse é o possível problema que pode ser ocasionado, que é chamado de Starvation. Isso não ocorre no primeiro algoritmo, afinal, as requisições são atendidas conforme a sua ordem de chegada. O próximo algoritmo é chamado de Scan. Esse algoritmo, a melhor maneira de se entender ele é pensar no movimento de um elevador. Bom, ele baseia-se na posição atual da cabeça de leitura e uma direção atual do movimento, sendo esse movimento para a direita ou para a esquerda. Como ocorre essa movimentação? Então, imagine que a cabeça de leitura está na posição 0 do disco e ela vai fazer uma movimentação para a direita até a maior extremidade do disco, até a última posição de cilindro do disco. Quando ele chegar nessa posição, nessa outra extremidade, o sentido do movimento vai ser invertido. Então, ele vai da maior extremidade, da maior posição de cilindro, até, novamente, a posição 0 do disco. As requisições vão ser atendidas conforme a cabeça de leitura vai passando por determinadas posições de cilindro. Ou seja, se a cabeça de leitura está passando na posição 75 e existe uma requisição na posição 75 presente na fila, essa requisição vai ser atendida. Bom,
agora nós vamos ver novamente uma pequena animação para entender o algoritmo scan. A posição atual da cabeça é no cilindro 2 do disco, e o sentido de movimento é para a direita ou para a maior posição de cilindro do disco. A cabeça de leitura foi da posição 2 até a posição 4, depois inverteu seu movimento indo até a extremidade de posição de cilindro 1. O que a gente conseguiu observar nessa movimentação? Bom, do cilindro 3 até o cilindro 4, a cabeça de leitura passou pelo cilindro 3 e 4. E nesses cilindros haviam requisições a serem feitas na fila. E elas foram atendidas, sendo a requisição na fila 3 e 4, que são as primeiras requisições apresentadas aqui na fila. Chegando na última posição, na extremidade de cilindro 4 do disco, houve a inversão do movimento da cabeça de leitura. Então, com essa inversão, indo do cilindro 4 até o cilindro 1, novamente a cabeça de leitura passou pelo cilindro 3. Então, a última requisição aqui da fila foi atendida. E por fim, depois de passar pelo cilindro 2, a cabeça de leitura chegou ao cilindro 1 e a requisição no cilindro 1 foi atendida, sendo aqui embaixo a ordem como essas requisições foram atendidas. Bom, agora nós vamos usar o mesmo exemplo usado para os outros algoritmos. Então aqui está a nossa fila de requisições. A posição atual da cabeça é no cilindro 53 e o movimento atual está sendo para a direita. Então, iniciando o movimento, a primeira requisição a ser atendida vai ser no cilindro 57, depois no cilindro 75 e assim por diante. Então, com esse início de posição de cabeça sendo do cilindro 53 e a movimentação para a direita, todas as requisições à direita dessa posição vão ser atendidas, enquanto as requisições que estão à esquerda, no caso são as requisições no cilindro 52, no cilindro 34 e 11, vão ter que esperar. Então elas vão ter que esperar a inversão do movimento, então a cabeça chegar até a maior extremidade, até a maior posição de cilindro, inverter o seu movimento e até a extremidade de posição 0 do disco. E a mesma coisa acontece quando há essa inversão de movimento. Então, se há uma movimentação para a esquerda do disco, então todas as requisições que estão à direita vão ter que esperar essa inversão de movimento. Esse escalonador ele procura evitar o starvation. Entretanto, ele tenta fazer um meio termo de eficiência entre o first come, first served e o algoritmo SSTF que a gente viu, que é o Shortest Seek Time First. Existe uma pequena peculiaridade no algoritmo scan que pode talvez comprometer um pouco de sua eficiência. Imagine que a cabeça de leitura está fazendo uma movimentação até a maior posição de cilindro do disco, então uma movimentação para a direita, e encontra essa extremidade, a maior extremidade, e vai fazer sua inversão de movimento para seguir para a menor extremidade do disco. Bom, essa troca de movimento ela não faz muito sentido devido à seguinte situação. Essa movimentação até a maior extremidade acabou de atender essas últimas requisições mais perto da maior extremidade ou maior posição de cilindro do disco. E fazendo essa inversão, a cabeça de leitura vai passar novamente sobre essas mesmas posições, que possivelmente acabaram de ser atendidas. E há uma maior possibilidade de não haver requisições nessas posições. O que faria mais sentido é ter requisições mais próximas à outra extremidade do disco, que estão há mais tempo sem com que a cabeça de leitura passe sobre essas posições. Então, o que faria sentido, ao invés de inverter essa posição, essa movimentação da direita para a esquerda, você da maior extremidade do disco voltar para a menor extremidade, para a posição 0. E é o que o algoritmo CScan faz.
Então o algoritmo C-scan ele faz essa movimentação circular sobre as posições de cilindro do disco, sempre com a movimentação fixa para a direita, chegando na maior posição de cilindro, e depois que ela chega nessa extremidade, ela inverte, a cabeça de leitura volta para a posição inicial, posição 0 de cilindro. Bom, nós vamos usar o mesmo exemplo de fila de requisições que foi vista para os outros algoritmos. Então aqui está a nossa fila. A posição atual da cabeça é a posição de cilindro 53 e o movimento é sempre fixo para a direita. Então, iniciando o algoritmo, as requisições a ser atendidas vão ser primeiro a requisição na posição 57, depois 75, 110 e assim por diante. Todas as requisições que estão à direita da cabeça, da posição inicial da cabeça, que é na posição 53, vão ser atendidas. A cabeça de leitura vai chegar na maior extremidade, vai inverter essa sua movimentação, então vai voltar para o cilindro 0, e então vai atender as requisições 11, 34 e 52, que eram as requisições que estavam à esquerda da posição inicial, que era 53. O algoritmo C-scan também tem um problema. Esse problema ocorre porque muitas vezes, para atender a fila de requisições, não é necessário chegar até a extremidade de maior posição do disco, e a gente consegue observar isso nesse exemplo. A maior posição de requisição que a gente pode ver é a 172, que a gente consegue identificar aqui. E imaginem que a maior posição do disco, a maior posição de cilindro é 500. Então, logo após que a requisição da posição 172 é atendida, a cabeça de leitura tem que passar até a extremidade. Então ela vai passar da posição de cilindro 172 até a posição 500, sendo que nenhuma requisição vai ser atendida entre esse meio termo, gastando vários movimentos de cilindro nessa movimentação. Poderiam ser economizados essa movimentação, todos esses movimentos de cilindro, se essa troca de sentido, a inversão voltando para a posição de cilindro 0, fosse feita no momento em que a requisição na posição 172 fosse atendida, para então atender as requisições na posição 11, 34 e 52, que eram as requisições restantes que faltavam para terminar a fila de requisições. Então, para contornar os problemas do scan e do C-scan, existem os algoritmos look e C-look. O algoritmo look é bem semelhante ao algoritmo scan. A partir da posição atual do cabeçote, a cabeça de leitura faz uma movimentação para a direita ou para a esquerda. Entretanto, diferente do algoritmo scan, no algoritmo look, essa movimentação não vai até uma das extremidades do disco. Ou seja, para fazer aquela inversão de movimento da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o cabeçote não vai até uma das extremidades do disco. O cabeçote vai até a maior posição de cilindro na qual existe uma requisição na fila do sistema. Então, invertendo seu movimento da direita para a esquerda. Ou então vai procurar na fila de requisições uma menor posição na qual existe uma requisição, assim invertendo o seu movimento da esquerda para a direita. Enquanto o algoritmo C-look é bem semelhante ao algoritmo C-scan. No algoritmo C-scan, o cabeçote sempre tem um movimento fixo para a direita, indo da menor posição até a maior posição de cilindro do disco. E depois que chega a essa maior posição de cilindro do disco, o cabeçote de leitura volta para a posição inicial, sendo uma movimentação circular sobre as posições de cilindro do disco. Bom, o algoritmo C-look tem a mesma ideia de movimentação circular. Entretanto, o cabeçote de leitura não vai até a maior extremidade do disco. O cabeçote vai até a maior posição da qual existe uma requisição na fila de disco. Com essas adaptações, há uma melhora significativa no desempenho dos algoritmos scan e C-scan. Afinal, em muitas filas de requisições, não há necessidade de percorrer até uma determinada extremidade do disco para atender essa fila. A ideia do algoritmo look e do algoritmo C-look
é fazer como se fosse um looking for dentro da fila de requisições para ver se existe alguma requisição ainda existente na fila, para então continuar a movimentação sobre o disco. Para selecionar o melhor algoritmo para o sistema operacional, deve ser feita avaliação para algumas propriedades. Então, quais são os métodos de alocações de arquivos desse sistema operacional, quais são os métodos que estão sendo usados, quantas requisições e quais são os tipos de requisições feitas no sistema, quais são os locais de diretório, os blocos de índices, se há muita carga no disco, então pode dar starvation nas nossas requisições, nas requisições do sistema. Então, você pode querer priorizar a eficiência do sistema, então escolher um shortest seek time first para o meu sistema, ou até então eu quero evitar starvation, então eu escolho um first come first served, ou até mesmo meio termo, porque o first come first served não é muito eficiente, então um scan, um say scan, um look. Fazer um algoritmo para determinar o escalonador, afinal o sistema operacional não possui geralmente só um escalonador, ele possui vários e vão sendo feitas essas trocas de escalonadores de acordo com determinadas situações. Então, um algoritmo para fazer essa escolha não é muito eficiente, porque há um determinado tempo de computação para executar esse algoritmo, e esse tempo de computação pode diminuir a vantagem que um determinado escalonador poderia dar para o meu sistema, então diminuindo a eficiência ou diminuindo o desempenho do sistema como um geral. Agora abordaremos a respeito do gerenciamento de disco. Os tópicos a serem discutidos serão a inicialização do disco, a partida do disco e a recuperação dos blocos defeituosos, ou seja, se o disco apresentar problemas em algum determinado setor, como será realizada a recuperação desses dados. Inicialmente, o disco magnético é como se fosse um quadro negro vazio, ou seja, ele não possui nenhum tipo de delimitação, nem marcação, nem divisão. Então, o que será realizado inicialmente é a formatação em baixo nível, em que o disco vai ser lido e escrito de acordo com uma divisão entre os setores, e cada setor será preenchido com uma estrutura de dados especial. Essas estruturas de dados vão possuir um cabeçalho, um início e um término, e possuirá as informações a serem utilizadas pelo controlador de disco, por exemplo, o número do setor, e cada setor terá um código para correção de erros. O código de correção de erros, o CC, como no próprio nome já diz, serve para corrigir erros. Como ele funciona? O CC, inicialmente, quando ele for registrar um setor, ele vai calcular um valor a partir dos bytes dessa área e vai armazenar esse valor. Quando um setor for lido, ele vai calcular o ECC novamente e vai comparar com o valor armazenado anteriormente. Se a comparação der diferente, significa que o setor foi alterado e pode estar defeituoso. Por qual motivo? Se nós calcularmos um setor antes, ele vai dar um valor. Se nós tentarmos ver esse setor de novo e calcular o ECC, ele deve dar o mesmo valor. Se eventualmente ele for diferente, quer dizer que houve alguma modificação naquele setor. Então, o ECC ele vai tentar identificar quais bits foram modificados e calcular quais são os valores originais. É um processo automático. Geralmente, na fabricação dos discos, é realizado o processo da formatação física. Esse processo, quando é realizado, o fabricante também consegue verificar se algum setor está corrompido, e também consegue decidir qual será o tamanho dos setores. Geralmente são de 256, 512 ou 1024 bytes. Setores maiores vão ter a desvantagem de talvez ter menos setores por trilha, mas isso significa que nós gastaremos menos espaço para armazenar os cabeçalhos e os términos. Alguns sistemas operacionais podem aceitar apenas discos de 512 bytes. Para que um sistema operacional possa utilizar um disco para armazenar arquivos, é necessário que ele registre suas próprias estruturas de dados no disco. Então, vão ser realizados dois processos. Primeiro, a partição. O disco vai ser dividido em dois ou mais grupos de cilindros. Por quê? Um exemplo é que uma das partições vai ter cópia do código executável pelo sistema operacional e a outra vai ter os arquivos do usuário.
segunda parte é a formatação lógica. O sistema operacional vai armazenar no disco a estrutura de dados iniciais do sistema de arquivos, podendo ter mapas de espaço livre, como a tabela FAT ou os inodes, e vai ter um diretório inicial vazio. Alguns sistemas operacionais podem conceder funções especiais para determinados programas. Esses programas podem utilizar uma partição do disco, ou seja, um cilindro, por exemplo, com uma grande sequência de blocos lógicos, sem necessidade de qualquer tipo de estrutura de dados do sistema de arquivos. Essa sequência é chamada de raw disk e a entrada-saída de entrada-saída bruta. Através dessa técnica, é possível tornar certas aplicações, certos programas mais eficientes, pois eles implementam o próprio serviço de armazenamento. Mas a grande maioria das aplicações funcionam melhor e já funcionam normalmente com os serviços regulares do sistema de arquivos feito pelo sistema operacional. Para o computador poder inicializar, ligar, reiniciar, ele precisa dar um boot, ou seja, ele precisa de um programa inicial para que ele possa executar os aspectos mais importantes do sistema. Por exemplo, esse programa vai inicializar os registradores do computador, os controladores do dispositivo, o conteúdo da memória principal e também o sistema operacional. Para que isso ocorra, o programa vai encontrar o kernel do sistema operacional no disco e vai carregar na memória e vai saltar para o endereço inicial para inicializar a execução do sistema operacional. A memória utilizada nesse caso, geralmente, é a de read-only memory, ou seja, memória de somente leitura. Ela é boa para o boot, pois ela não necessita de inicialização, pois o início é sempre o mesmo, e dificilmente ela pode ser contaminada por um vírus, pois ela é de somente leitura, ou seja, ela não permite nenhum tipo de escrita. Se o armazenamento fosse direto, toda vez que mudássemos o código de boot, seria necessário modificar os chips da ROM. Por isso, sistemas mais modernos vão armazenar um programa carregador de boot na própria ROM, cuja única função é de trazer o programa de boot do disco. O programa de boot vai ser armazenado em uma partição de disco que vai ser chamada de blocos de boot, e ele está em um local fixo. Um disco que possui essa partição é chamado de disco de boot ou disco de sistema. O código da read-only memory vai instruir o controlador de disco a ler blocos de boot para a memória e depois vai começar a executar o código. O programa de boot completo é capaz de carregar um sistema operacional inteiro de um local não fixo no disco e vai inicializar a execução dele. Os discos possuem muitas partes móveis e a tolerância delas são pequenas, então elas são muito fáceis de falhar. Muitos discos já possuem defeitos de fábrica, podendo ser falhas completas, que são necessárias a troca do disco, mas geralmente o caso mais comum é que os defeitos sejam defeitos internos, ou seja, pode ter um ou mais setores com defeito e não o disco inteiro defeituoso. E quando um disco está com defeito, um setor, nós chamamos esse setor defeituoso de bloco defeituoso. E dependendo do disco controlador, esses blocos podem ser tratados de formas diferentes. Em um disco simples, o tratamento é manual, ou seja, é necessário executar algum comando para resolver esse problema. Então, por exemplo, quando é realizada a formatação lógica do disco, é chamado um comando especial capaz de identificar esses blocos defeituosos. Por exemplo, o format do MS-DOS, que vai escrever um valor especial na entrada da memória para indicar as rotinas de alocação para não utilizar esse bloco, pois ele está danificado, está defeituoso. Se os blocos apresentarem defeito durante a operação normal, um outro comando pode ser chamado, por exemplo, checkDisk, que vai procurar blocos defeituosos e vai separá-los. Os dados que esses blocos defeituosos tinham geralmente são perdidos. Em discos mais sofisticados, o tratamento é automático. O controlador vai possuir uma lista dos blocos defeituosos do disco. Essa lista é inicializada durante a formatação física e atualizada durante o tempo de vida do disco. Nessa formatação, vão ser mantidos alguns setores reservas que não são visíveis ao sistema operacional. Por qual motivo?
Quando um setor defeituoso é identificado, é possível substituí-lo logicamente por um setor reserva, processo conhecido como reserva de setor, sector sparing ou sector forwarding. Então, toda vez que um setor defeituoso é requisitado, seu endereço é traduzido por endereço de um setor reserva. Ou seja, se eventualmente houver uma requisição de acesso a um setor que possui um problema, ele vai ter seu endereço modificado, traduzido por um outro setor, que é um setor reserva. O problema dessa tradução é que esse redirecionamento pode invalidar qualquer algoritmo de escalonamento de disco, já que os setores de reserva não necessariamente estão no mesmo cilindro. Então, essa sequência de acessos aos cilindros pode ser alterada. Por exemplo, se a sequência de acessos for 1, 2 e 3 e houve algum tipo de problema no cilindro 2 e ele foi traduzido para o cilindro 100, então essa sequência é na verdade 1, 100, 3, o que prejudica a velocidade de leitura dos dados contidos nesses cilindros. Uma solução foi reservar setores para cada cilindro, setores de reserva. Assim, quando um setor apresentasse problema, ele seria redirecionado ao setor de reserva do mesmo cilindro. Uma alternativa é, caso exista um problema no setor, realizar o deslizamento do setor, sector slipping. Como isso funciona? Por exemplo, o bloco setor 19 apresenta problema e o próximo setor livre é o 203. Então, o deslizamento ocorrerá dessa forma. Como o bloco 203, o setor 203, é o setor mais próximo do mesmo cilindro livre, então o setor 202 vai copiar os seus dados para o setor 203. O 201 vai copiar os seus dados para o 212, e assim por diante, até chegar no bloco defeituoso. Então, por exemplo, o bloco defeituoso foi 19, então quando o 20º fosse remapeado, um bloco defeituoso seria pulado e saltado pelo antigo setor 20. Essa substituição não é necessariamente um processo automático, já os dados armazenados geralmente são perdidos. Então, para que esses dados não sejam perdidos, é necessária uma restauração, e isso é uma intervenção manual. Um exemplo seria, por exemplo, nós temos aqui um setor livre. E aqui temos setores escritos e aqui um setor danificado. Então, já que queremos escrever algo mais próximo possível desse setor, nós vamos fazer assim. Podemos, por exemplo, pegar esse setor e dar um slip dele para cá, ou seja, esse setor copiará os dados para cá. E em seguida, podemos copiar os dados daqui para cá. Dessa forma, temos aqui um espaço livre e quando for requisitada a leitura desse espaço, ela poderá ter um slip para cá. Agora falaremos do swap space. Swap space é um tipo de técnica em que, quando a memória principal está bastante cheia, ela utiliza uma extensão no próprio disco chamada memória virtual. E o swap space será essa forma de trocar esses dados da memória principal com a memória virtual. Como a memória virtual é um acesso ao disco, isso torna o uso do swap space muito mais lento do que sem o uso dela. Entretanto, essa memória virtual pode ser necessária para prover uma melhor taxa de transferência para a memória principal. O objetivo principal do swap space, como disse anteriormente, é prover uma melhor taxa de transferência para o sistema, pois um disco pode armazenar muito mais conteúdo do que a memória principal. Então, nós vamos abordar como é utilizado o swap space, a localização dele e o gerenciamento do swap space. Como dito anteriormente,
o swap space é utilizado geralmente quando a memória interna, a memória física, está cheia. Então, o sistema vai precisar de mais espaço para armazenar os dados. Então, o espaço onde ele vai armazenar o que não coube na memória RAM vão ser nas memórias externas ou nas memórias que não são a memória principal. Então ele utiliza a técnica do swap space para armazenar esses sistemas e oferecer ao processo quando for necessário. Esse swap space pode ser usado de diferentes maneiras. Dependendo da quantidade, ela vai variar de acordo com a quantidade da memória física e a quantidade da memória virtual. Ou seja, a quantidade da memória RAM, a memória principal, e a quantidade da memória virtual. Aí isso vai oferecer suporte e depende também de como a memória virtual vai ser utilizada. É importante entender que é mais seguro dar mais espaço à memória secundária para o uso do swap space do que oferecer a quantidade necessária para ele. Por exemplo, em casos em que for faltar espaço, o sistema pode ser forçado a abortar esse processo, porque não tem como armazenar, porque não tem como guardar os dados necessários, pois a memória já está cheia. Então, se ele tiver espaço sobrando ainda, o risco de que ele tenha que abortar é bem menor. A localização do swap space é bem simples. Ele pode estar no sistema de arquivos normal, na própria estrutura de sistema de arquivos, ou em uma partição separada do disco. Lembrando que partição separada pode ser, por exemplo, um cilindro dedicado a esse swap space. Bom, para o sistema de arquivos, é utilizado as próprias rotinas de gerenciamento de sistemas de arquivos, então não há necessidade de gerenciá-los manualmente. Essa é uma das técnicas fáceis de implementar, mas não é eficaz, pois o sistema teria que ficar procurando pelos diretórios da estrutura de dados para achar o local do swap space, o que vai gastar muito tempo e vários acessos ao disco. Essa técnica também pode ter uma melhoria através da técnica de caching, né, na memória física, e também um sistema de alocação contígua, que consiste em armazenar o arquivo em blocos sequencialmente dispostos. Como dito antes, também a técnica da partição de disco, que ele vai reservar uma parte do disco para o swap space. Então não vai ter nenhum tipo de sistema de arquivo, nem estrutura de diretório nesse espaço. Como é um espaço reservado para o swap space, então não há preocupações com a eficiência de armazenamento, mas sim com velocidade, pois já se sabe, como dito antes, que o swap space, por acessar uma memória que não é a principal, com certeza demora mais. Então, utiliza-se algoritmos que otimizam a velocidade para tornar esse swap space o mais rápido possível. A fragmentação interna pode aumentar nesse caso, mas como os dados não ficam armazenados por muito tempo no swap space, pois é como se fosse uma memória principal estendida, então não há problemas, porque como esses dados não ficam muito tempo, então esses blocos também não vão ficar muito tempo. A quantidade de swap space é sempre fixa, mas quando houver necessidade de mais espaço para utilizar no swap, dá para reparticionar o disco, ou seja, criar uma nova partição e incluir esse outro espaço como uma partição de swap space novamente. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre as RAIDs. Com o passar do tempo, a quantidade de armazenamento dos discos foi aumentando, e com isso, o preço por byte foi ficando cada vez mais barato. Então, por isso, as unidades de discos foram ficando mais baratas e com as melhorias da tecnologia, elas também foram ficando menores. Então, era agora economicamente viável colocar mais discos em um computador. Dessa forma, com vários discos, você pode fazer a leitura simultânea, dependendo da técnica de RAID,
para ler ou escrever esses dados, se, como dito anteriormente, se esses discos puderem ser operados em paralelo. Também, como o preço desses discos foi ficando mais barato, nós também podemos ter uma maior confiabilidade no armazenamento. Então, por exemplo, ao invés de criar uma cópia única, podemos copiar um certo dado em 2 discos. Então, se um deles tiver problema, se um deles falhar, ainda teremos um disco que ainda possui esses dados. Antigamente, como as sites eram baratas, então o I era do significado de inexpensive, que era o sentido de barato. Hoje ainda é barato, mas agora é utilizado como uma técnica de otimização, pois é algo muito utilizado agora. Então esse I agora passou a significar de independent, de independência. As RAIDs são um tipo de conjunto de discos que podem trabalhar em paralelo. Isso também gera confiabilidade, pois você tem uma maior quantidade de discos e você pode ter a redundância deles, que também vai aumentar a segurança e evitar a perda de dados importantes. Por exemplo, se um hospital tiver dados de seus clientes e esses dados forem importantes, se eventualmente o disco falhar, esses dados podem não ser possíveis de recuperar. Então, através da redundância, você não tem apenas um, mas você pode ter mais discos que garantem maior segurança, pois se um disco falhar, ainda temos um reserva ou mais reservas. Além disso, também tem técnicas de correções de erros. No caso de alguns falharem, ao invés de armazenar totalmente o dado, armazena-se parte dos dados e, através das informações que foram perdidas e das informações restantes, pode-se tentar utilizar a reconstrução dessas informações que foram danificadas ou perdidas. Esses discos vão funcionar cooperativamente, então eles formam um conjunto. Eles podem trabalhar em paralelo. Também, como nós estamos lidando com vários discos de uma vez, o que pode dificultar a programação deles, mas isso com certeza vai melhorar a taxa de transferência, pois lê-se mais de um disco de uma vez. Os objetivos são de aumentar o throughput, ou seja, a taxa de transferência, e também reduzir o tempo de resposta de acessos grandes. Nós vamos ver agora alguns dos tipos de técnicas de RAIDs. A primeira, RAID 0, é um conjunto de vários discos que implica numa maior capacidade de armazenamento, mas RAID 0 pelo motivo de não haver redundância. Então, basicamente, é maior capacidade e 0 de não há nenhuma redundância. A seguir, temos o RAID 1, que é uma cópia, cada disco terá uma cópia sua exata, identicamente igual. Por exemplo, os mesmos dados que tiverem nesse disco, podem ter também nesse disco, que é uma cópia. Esse vai significar uma cópia. Então, para cada disco, há uma cópia. Isso aumenta bastante a confiabilidade, a segurança e evitar a perda de informação, pois se um desses discos falhar, nós temos ainda uma cópia que ainda vai reter esses dados. O problema disso é que é muito custoso, você gasta um disco para armazenar os dados e outro inteiramente para armazenar esses dados. Então, por exemplo, embora tenhamos 8 discos, nós temos apenas a capacidade de 4, pois 4 estão sendo utilizados como espelhos. O RAID 2 possui um código de correção de erros, o ECC, que, embora menos utilizados hoje em dia, na época os HDs não tinham formas de correção de erros, então era utilizado o código do ECC. Então, ele utiliza uma quantidade de discos para armazenar alguns bits. E esses bits vão ser utilizados em relação aos seus dados originais para ver se há alguma diferença. Se houver diferença, então o ECC vai reparar e tentar corrigir esses erros apresentados, eventualmente. No RAID 3, a organização desses discos tem a paridade intercalada por bits. Então, toda a informação
nessa técnica de RAID, são divididas nos discos da matriz. Só que em um dos discos, é o que está escrito P, é responsável por armazenar os dados de paridade. Esses dados de paridade são uma forma de verificar a integridade dos dados dos discos que são armazenados. A vantagem desse formato de RAID é que permite a maior possibilidade de transferência de maiores volumes de dados e também melhora a confiabilidade na proteção das informações, se comparado com a SCC. Esse tipo de organização, além de ocupar menos espaço, pois há apenas um disco de paridade para correção de erros, o RAID 2 utilizava 3. Ele tinha de utilizar a ECC e naquele tipo de organização ocupava mais espaços para poder corrigir os erros. O RAID 4 é muito parecido com o RAID 3. Entretanto, a sua organização com a paridade é intercalada por blocos, e os dados aqui são divididos entre os discos. A importância desse RAID é na possibilidade de construir os dados perdidos pela paridade, mas é muito semelhante ao RAID 3, mas a RAID 4 garante uma melhor integridade das informações para os arquivos grandes, pois esses arquivos grandes são separados em blocos. É mais fácil você verificar a integridade dos blocos utilizando a paridade do que verificar byte a byte. O RAID 5 é uma das evoluções dos RAIDs anteriores, possui a paridade distribuídas intercaladas pelos blocos e os pratos de paridade são distribuídos entre os discos. Dessa forma, nós evitamos que um disco seja sobrecarregado para a verificação da paridade. Então, por exemplo, se dois discos em pratos diferentes necessitarem de verificação de paridade, por exemplo, esses dois, eles podem ser verificados simultaneamente, diferentemente do que acontecia no RAID 4. Essa forma é mais complexa de implementação, mas com certeza irá melhorar a velocidade, pois permite a comparação simultânea de paridades. A RAID 6 é muito semelhante à RAID 5. Ela também é conhecida como uma redundância de P mais Q, pois ela, ao invés de armazenar um disco de paridade, ela armazena dois discos, e elas são redundantes. Dessa forma, nós temos mais chances de proteger contra falhas no acesso ao disco. Por exemplo, se um disco falhar, ainda temos outro de paridade para podermos tentar recuperar os dados com os códigos de correções de erros. No RAID 6, um dos códigos de exemplo é o de Reed-Solomon. Para escolher uma RAID, nós não podemos escolher simplesmente uma qualquer. É necessário ver a necessidade de aplicação. Por exemplo, ao invés de comprar uma RAID 6 para armazenar, por exemplo, dados que não sejam tão relevantes, dados que se deletar não fazem tanta diferença, é mais interessante utilizar RAID 0, que não possui redundância, pois você tem maior capacidade de armazenamento comparado com todas as outras RAIDs. Como os seus dados serão interessantes, não há problemas no caso da perda deles. No caso de que você tenha uma necessidade de confiabilidade e recuperação rápida, RAID 1 pode ser utilizada, pois os dados são copiados, então não há necessidade de verificação de paridade e códigos de correção de erros, pois um dado que possui um disco também tem outro no caso de falhas. Mas o custo da RAID 1 é que ela ocupa muito espaço de armazenamento, ela ocupa praticamente um dobro. Então você tem um arquivo que ocupa um disco, vai na verdade ocupar dois, pois esses dados são totalmente redundantes. Ou, por exemplo, a necessidade de armazenar um grande volume de dados, e esses dados também têm uma importância. A RAID 5 pode ser utilizada, pois ela é melhor que a 4, como citado anteriormente, ou também a RAID 6, que ela tem maior confiabilidade em relação ao RAID 5, só que a RAID 6 vai gastar mais espaço. Bom,
Agora, vamos ver os tipos de conexão de disco que o computador pode oferecer. O acesso ao armazenamento em disco pode ser feito de duas maneiras: através de portas de entrada e saída, também conhecidas como armazenamento conectado ao host, ou através de um host remoto via sistema de arquivos distribuído, também conhecido como armazenamento por rede. No primeiro tipo de armazenamento, os discos do computador são acessados com as portas de entrada e saída através do barramento de entrada e saída. Então, estaríamos aproveitando o próprio barramento do computador. Para esse tipo, existem 4 arquiteturas de barramento. São elas: IDE, Integrated Driver Electronics, ou Driver de Eletrônicos Integrados, ATA, Advanced Technology Attachment, ou Tecnologia de Anexo Avançado, SCSI, Small Computer System Interface, interface de um pequeno sistema de computador, e FC, Fiber Channel, que é um canal de fibra. As duas primeiras arquiteturas suportam apenas 2 unidades por barramento de entrada e saída. São tecnologias mais antigas e pouco usadas hoje em dia. SCSI e FC já são tecnologias mais modernas, onde o SCSI suporta até 16 dispositivos, sendo uma para iniciar a execução, e as outras 15 são livres para outros dispositivos, cada dispositivo representando em até 8 unidades lógicas. O FC é uma arquitetura ainda mais potente. É uma arquitetura de enxaveamento que foi base para as SANs, nas quais vários hospedeiros se conectam às várias unidades de armazenamento. Portanto, dessa forma, nesse tipo de armazenamento, até 126 dispositivos podem estar conectados. Então, geralmente usamos armazenamento conectado ao host quando temos uma grande variedade de dispositivos, como podemos observar na imagem. Entre eles, os mais usados são unidades de disco rígido, arrays RAID, e as unidades de CD, DVD e fita. No segundo tipo de armazenamento, já abandonamos a ideia da conexão ser local e através de fios. Ao invés disso, implementaríamos o armazenamento através de chamadas remotas de procedimento, onde usaríamos uma rede, sendo a mais comum usada a rede IP ou TCP, entre o cliente e o armazenamento. Ou seja, através de um driver dispositivo e protocolos SCSI, por exemplo, o sistema que possui armazenamento por rede aplicaria o RCP em um TCP/IP. Portanto, essa técnica torna mais conveniente a forma de compartilhamento de dados entre os computadores, já que agora não seria mais necessária a conexão física entre os dispositivos. No segundo tipo de armazenamento, já abandonamos a ideia da conexão ser local. Antigamente, se usava muito o tipo de rede local LAN, porém, foi observado que as operações de entrada e saída para armazenamento consumiam muita largura de banda na rede de dados, o que aumentava a latência da comunicação. Ou seja, a conexão com o armazenamento se tornava cada vez mais lenta ao passo em que se conectavam mais dispositivos. A alternativa para isso foi a SAN, previamente citada, que é uma rede privada que usa protocolo de armazenamento ao invés de protocolo de rede, entre servidores e as unidades de armazenamento, que diferencia da LAN que conectava os servidores aos clientes. E a sua alocação é dinâmica, ou seja, a rede vai se ajustando conforme entra e sai algum cliente, host e dispositivo de armazenamento. Portanto, o acesso é particionado e flexível. Cada host, cliente e dispositivos de armazenamento podem estar conectados à mesma SAN sem problemas de latência. Nessa demonstração, podemos observar os dispositivos conectados a um único host que os liga ao armazenamento. Claramente, cada vez que mais um dispositivo é conectado, a conexão tende a ser pior. Nesse tipo de armazenamento, quando ocorre um problema no disco, o sistema inteiro pode ser corrompido. Já no armazenamento conectado por rede, podemos observar vários conectores, nesse caso chamados de switches, que estabelecem a conexão dos servidores, que possuem os dispositivos conectados, com os armazenamentos específicos. Assim, o sistema quase sempre está estável, não havendo alta latência por ser distribuído, e quando houver algum problema com o disco, o sistema irá fechar a conexão apenas daqueles servidores que estão conectados nesse armazenamento específico, mas nunca de outros. Bom, agora veremos um pouco sobre a implementação do armazenamento estável. Como o nome já diz, o armazenamento estável garante estabilidade, ou seja, os dados nunca serão perdidos. Para isso, precisamos replicar as informações necessárias em diversos dispositivos de armazenamento, com modos de falhas independentes, e garantindo que uma falha em uma cópia não gere problemas para outros.
E no processo de recuperação, poderemos forçar todas as cópias para um valor coerente e correto, mesmo que ocorra outra falha durante a recuperação. Então, durante a escrita, podemos ter três tipos de resultados. O término bem-sucedido, na qual o dado é corretamente escrito e armazenado no disco. A falha parcial, em que o dado não está completamente escrito errado. E a falha total, na qual o dado está completamente errado. Nessas duas situações de falhas, é esperado que o sistema as detecte e inicie a recuperação para restaurar aquele bloco errado. Para isso, o sistema precisa manter dois blocos físicos para cada bloco lógico. Assim, uma operação de saída é executada da seguinte maneira. Primeiro, escrevemos as informações no primeiro bloco físico. Depois, quando a primeira escrita terminar com sucesso, escrevemos a mesma informação no segundo bloco físico. E por fim, declaramos a operação completa somente depois da segunda escrita ser completada com sucesso. Após a criação de blocos de recuperação, teremos que avaliar as seguintes situações. Se ambos os blocos forem iguais e não tiver nenhum erro detectável, não há ação a se fazer. Se um bloco tiver um erro detectável, então substituímos seu valor pelo valor do outro bloco, como uma recuperação. Se os dois blocos não tiverem erro detectável, mas diferirem em conteúdo, então substituímos o conteúdo do primeiro bloco pelo valor do segundo bloco, porque sabemos que o primeiro bloco é o que possui os valores originais, e o segundo bloco é o bloco que sofreu uma possível alteração. Agora, vamos comentar um pouco sobre estruturas do armazenamento terciário, o tipo de armazenamento que vimos até aqui. Basicamente, a principal preocupação desse tipo de armazenamento é o custo. Sempre é procurado minimizar o custo, em troca de uma perda de desempenho, isto é, os dados são acessados com uma velocidade reduzida, e aumentar a quantidade de espaço. Ele é construído com mídia removível, como veremos a seguir, e os dados armazenados geralmente são dados acessados com pouca frequência, diferente de outros armazenamentos, como o secundário e o primário, na qual são dados acessados em alta frequência e que precisam ser acessados rapidamente. Os exemplos mais comuns de armazenamento terciário são disquetes, CD-ROMs e fitas. Vamos ver alguns deles a seguir. Dos discos removíveis, temos o disco óptico magnético, popularmente conhecido como disquete. Ele registra dados em uma placa rígida coberta com material magnético e para escrever um bit de dado, a cabeça do disco pisca um raio laser na superfície do disco. O laser destaca um ponto no disco onde o dado vai ser escrito, na qual é aquecida, tornando-o ao campo magnético. Com esse campo largo e fraco, é possível registrar um bit. Para ler um dado, usamos uma propriedade da luz laser, conhecida como efeito Kerr, onde quando um raio laser bate em um ponto magnético, a polarização do raio laser é girada em sentido horário ou anti-horário, dependendo da orientação do campo magnético. Essa rotação é o que a cabeça detecta para ler um bit. Também temos o disco óptico, que foi o armazenamento mais usado até uma década atrás. Ele não utiliza do magnetismo. Ao invés disso, usa um material especial que pode ser alterado pela luz do laser para ter pontos relativamente escuros ou claros. Um exemplo disso é o disco de mudança de fase. Ele é coberto com um material que pode ser congelado para um estado cristalino ou amorfo. O estado cristalino é mais transparente e, por isso, um raio laser é mais claro quando passa pelo material de mudança de fase e bate na camada reflexiva. A unidade de mudança de fase utiliza a luz do laser em três potências diferentes. A baixa potência para ler dados, a potência média para apagar o disco fundido e congelando a mídia de gravação novamente para o estado cristalino, e uma potência alta para fundir a mídia para o estado amorfo, a fim de escrever no disco. Os dois discos que falei até aqui são de leitura e escrita, mas existem discos de outra categoria, como o WARM, Write Once, Read Many. Nesse tipo de disco, para escrever um bit, a unidade usa um raio laser para queimar um pequeno furo por meio do alumínio. Como essa queima não pode ser revertida, qualquer setor no disco só pode ser escrito uma vez. Embora seja possível destruir as informações em um disco WARM, queimando furos em toda parte, é praticamente possível alterar os dados no disco, pois os furos só podem ser acrescentados, e o código ECC associado a cada setor pode detectar esses acréscimos. Portanto, são discos duráveis e confiáveis devido às placas protetoras. É interessante observar que
que alguns discos de leitura, como o CD-ROM e o DVD, também utilizam tecnologias similares aos discos ROMs. Bom, saindo um pouco de discos, temos as fitas. Pertencendo à mesma categoria de uma mídia removível, as fitas conseguem manter mais dados do que outros tipos de armazenamento, pois sua superfície é muito maior. A taxa de transferência em relação ao disco permanece a mesma. E como sendo uma fita ou literalmente uma linha de dados, o acesso aleatório não seria conveniente, uma vez que exigiria uma operação de avanço ou retrocesso pela fita, o que gera muito tempo. Portanto, a fita, não sendo acessada aleatoriamente, é um meio econômico para armazenar grandes quantidades de dados que não precisam ser constantemente acessados, ou que favorecem situações como backup de dados. Hoje em dia, essas fitas são mais utilizadas em centros de supercomputação, para manter enorme volume de dados. E por fim, e apenas como uma observação, também existe o armazenamento holográfico. Apesar de não ser tratada como uma tecnologia futurística, hoje em dia, muitos centros de pesquisa já estão utilizando essa tecnologia. Para entender como funciona esse armazenamento, podemos usar uma analogia como uma fotografia. Imagine uma fotografia em preto e branco como uma array bidimensional de pixels. Cada pixel representa um bit, 0 para preto ou 1 para branco. Uma fotografia nítida pode manter milhões de bits de dados, e todos os pixels em holograma são transferidos em um flash de laser, de modo que a taxa de dados é muito alta. Vamos verificar quais são as funções principais do sistema operacional sobre o armazenamento em massa. Basicamente, o sistema operacional possui três funções. O sistema operacional deve oferecer uma abstração de máquina virtual de dados, além de gerenciar os dispositivos físicos. Ou seja, o sistema operacional é responsável por determinar o uso de um dispositivo de armazenamento para uma determinada aplicação e escalonar as requisições de acesso ao disco. Assim, resumidamente, o disco é apenas um espaço de armazenamento e o sistema operacional é quem interpreta e direciona o disco para uma operação. As fitas, por exemplo, têm um uso reservado, pois o acesso é bastante demorado. Assim, o sistema operacional deve dar uma exclusividade de recursos do sistema, já que intercalar os acessos seria um processo demorado e difícil de utilizar. Na busca de um dado, uma operação chamada locate irá posicionar a cabeça exatamente no bloco desejado, ou seja, se quisermos realizar um locate 0, será o mesmo que rebobinar a fita inteira, sendo uma busca ineficiente. O mesmo ocorre na escrita, onde blocos vazios são difíceis de serem encontrados, pois os blocos são de tamanho fixados na operação de escrita e, portanto, variados na fita. O sistema operacional também deve nomear os arquivos. Os problemas para nomear são para os casos de criar um nome para um arquivo e inserir a mídia removível para outro computador, e se os computadores possuírem formas de armazenamento diferentes. Esse problema não é resolvido pelo sistema operacional, mas pelos aplicativos do usuário para reconhecer os arquivos. Mas as mídias removíveis são muito bem padronizadas, o que facilita a leitura mesmo entre dispositivos diferentes. Existe uma técnica bem interessante usada para gerenciar essas mídias removíveis comentadas anteriormente, que é o gerenciamento de armazenamento hierárquico. Ele é conhecido por se assemelhar ao jukebox, um aparelho eletrônico geralmente acionado por moedas que tem a função de tocar músicas escolhidas pelo cliente. Essas músicas estão armazenadas em discos. Portanto, esse gerenciador utiliza um jukebox, por assim dizer, para alterar os cartuchos ou discos sem a necessidade de auxílio humano. Geralmente utilizado em grandes empresas e centros de supercomputação, pois possuem grandes volumes de dados. Quando o cartucho está cheio, o computador dirá para que o jukebox pegue o cartucho seguinte, e esse processo é utilizado muito para backups. Sendo assim, as mídias removíveis estão sendo usadas como armazenamento terciário, a maior, mais barata, porém mais lenta forma de armazenamento. E como último assunto desse capítulo, vamos avaliar qual é a velocidade, a confiabilidade e o custo desse tipo de armazenamento. No quesito velocidade, podemos avaliá-la em dois aspectos, a largura de banda e latência. A largura de banda ela é subdividida em duas categorias. A largura de banda sustentada, que é a taxa de dados média durante uma transferência grande, e a largura de banda efetiva, que calcula a média pelo tempo de entrada e saída inteiro, incluindo o tempo de seek ou locate previamente citados, e qualquer tempo de troca de cartucho. A largura de banda de uma unidade ele é entendido como uma largura de banda sustentada. Assim, as fitas mais rápidas podem possuir uma diferença significativa em relação aos discos removíveis.
Mas em relação à latência de acesso, os discos são muito mais rápidos do que as fitas, pois o movimento mecânico bidimensional em discos necessários para localizar determinado dado é menos penoso do que o acesso sequencial executado em fila, onde a cabeça da fita pode ter que percorrer uma grande porção da fita para atingir a região necessária. Um acesso aleatório, como já visto na aula, em um cartucho de fita, é muito lento e chega a ser mais de 1000 vezes mais lento do que o acesso aleatório ao disco. Na jukebox, o acesso aleatório de disco possui uma latência de dezenas de segundos, enquanto o jukebox de fita possui uma latência de centenas de segundos. Essa diferença está no custo de tempo maior na troca de fitas, já que é necessário rebobinar antes de trocá-las. No quesito confiabilidade, caso haja tentativa de ler uma série de dados e não consiga ser efetivada devido a um erro de leitura, a largura de banda fica infinitamente pequena, enquanto o tempo de acesso infinitamente grande. Os discos magnéticos removíveis são um pouco menos confiáveis do que os discos rígidos fixos, pois os cartuchos eles podem estar mais expostos a condições ambientais adversas, como a poeira, as grandes mudanças de temperatura e a umidade. Já os discos ópticos são bem confiáveis devido a uma proteção de plástico ou vidro transparente na camada que armazena os bits, como citado anteriormente. As fitas magnéticas dependem muito. As mais baratas, por exemplo, acabam desgastando rapidamente. A cabeça de leitura é um ponto fraco. Nos discos, a cabeça não toca a superfície de leitura, enquanto na fita a cabeça entra em contato direto com a superfície, ação que pode desgastar a cabeça após algum número de utilizações. Assim, em conclusão, uma unidade de disco é mais confiável que um disco removível ou uma unidade de fita, e um disco óptico mais confiável que um disco magnético ou fita. Uma colisão em um disco rígido usualmente destrói os dados, enquanto uma falha na fita ou no disco óptico leva o cartucho de dados intacto. E por fim, o custo. As fitas magnéticas evoluíram conforme o seu uso nas unidades. O custo geral do armazenamento de fita ela torna-se menor à medida que as fitas são adquiridas para o uso com a unidade, pois o preço de uma fita é uma pequena fração do preço da unidade. O preço por megabyte ele caiu muito mais rapidamente para a unidade de disco do que para a unidade de fitas, já que o disco se tornou um instrumento popular e as pessoas tinham necessidade de ter um armazenamento barato e rápido. Nesse mesmo contexto, a fita permaneceu mais cara, pois os centros que necessitavam armazenar grandes volumes de dados não necessariamente se preocupavam com o custo, mas sim a quantidade que uma memória podia armazenar. Uma observação interessante é que o preço por megabyte de uma unidade de disco magnético está se aproximando ao de cartucho de uma fita sem unidade de fita. E as bibliotecas de fitas de tamanho médio e pequeno possuem um custo de armazenamento maior do que sistemas de disco, com capacidade equivalente. Então, concluindo, como já dito, o baixo custo dos discos tornou o uso de sistemas de armazenamento terciário obsoletos, enquanto as fitas tiveram seu uso mais restrito é backup de unidade de disco e arquivamento em enormes bibliotecas de fita, o que ultrapassa muito a capacidade de armazenamento prática dos grandes conjuntos de discos.